Olá, todo mundo. Vamos agora começar o capítulo de comportamento dos gases, né? Aqui você vai aprender o que é um gás ideal, as equações relacionadas a gases e as três transformações gasosas, muito importante aí, com a aplicação, tudo bem detalhado para você. Fechou? Então vamos começar aí, ó. A primeira partezinha dessa matéria é falar o que é um gás ideal. Um gás ideal é um gás que está com suas moléculas tão afastadas uma das outras que suas interações intermoleculares podem ser consideradas expressíveis. Ok? Então, por exemplo, imagina o seguinte: duas moléculas, vamos pegar várias moléculas de gases. E aí, ela vai estar tão afastada dessas moléculas de gases, mas tão afastadas que não tem nenhuma possibilidade de uma molécula chegar perto de outra e fazer uma ligação química para ficar líquida. Então, ela vai ser sempre gás. Então, o gás ideal é sempre gás. Entenderam? Essa é a ideia. Então, né, para ficar mais claro aqui, né, qual que é a condição de gás ideal? Pensa comigo aí, ó. Quanto maior a temperatura, maior ou menor, né, a separação das moléculas. O que vocês acham? Pensa comigo. Temperatura muito alta, maior agitação molecular, mais afastadas as moléculas vão estar. Concordam? Então, ó, a condição de gás ideal é o que, então? Altas temperaturas e baixa pressão. Por quê? Quando você submete a um gás a alta pressão, ele pode acabar, né, fazendo uma ligação, igual a liquefazer um gás. Né? Lembra de liquefazer um gás? É quando você, né, pressuriza um gás até que faz uma ligação química, né, uma ligação intermolecular. Então, se estiver sob baixa pressão, ele também vai ser um gás ideal. Então, vamos colocar aí, ó, altas temperaturas e baixa pressão. Então, é isso que você precisa saber, né, de um gás ideal. E agora vamos falar, né, das equações dos gases. Então, neste momento, eu vou falar para vocês, né, das equações dos gases. São apenas duas, cara. Então, aqui é um capítulo que tem apenas duas fórmulas. E a primeira é a equação de comparação dos gases. Então, imagina um gás aqui no estado 1, e após sofrer uma transformação, ele foi para o estado 2. E a primeira coisinha que eu quero salientar aqui para você, ó. Para você conhecer um gás, você tem que saber três coisinhas desse gás. A pressão, o volume e a temperatura. Então, num gás no estado 1, ele vai ter uma pressão 1, chamada de P1, ele vai ter um volume 1, né, e vai ter também uma temperatura 1. Então, vírgula aqui, T1. Pronto. Então, tem um gás aqui, né, com uma certa pressão, volume e temperatura. Então, lembra, você conhecer três coisinhas de um gás: pressão, volume e temperatura. Ah, professor, se eu conhecer só a temperatura e o volume, não adianta. Você não conhece muita coisa do gás, então não. Então, para você conhecer um gás, hein, ali na íntegra, sem saber pressão, volume e temperatura. Após sofrer uma transformação, ele passa a ter uma pressão 2, um volume 2 e uma temperatura 2. Muito bem. Aí existe uma equação de comparação dos estados de gases. Se você pegar, né, a pressão do gás 1 vezes o volume de 1 dividido pela temperatura de 1 vai ser igual à pressão do gás 2 vezes o volume do gás 2 dividido pela temperatura do gás 2. Então fica, ó, PVT antes é igual a PVT depois. Tem até um macetezinho que é pivete 1 é igual a pivete 2. Então eu lembrei do pivete, PVT, ok? Então essa é a fórmula, né, bem tranquila, não tem segredo não, né, sobre a equação de comparação dos gases. E a última equação que temos aqui, né, é a equação geral dos gases, que é a equação de Kepler-Rohr, que é a famosa PV igual a nRT, tá bom? Então vamos escrever aí, ó, PV igual a nRT, ou seja, pressão vezes volume é igual ao N, que é o número de mols, vezes o R, que é uma constante universal dos gases, está aqui a legenda, vezes a temperatura. Então essa aqui é a outra fórmula que temos, né, de gases. Então, meninos, é só essas duas fórmulas, né? É o pivete antes é igual ao pivete depois, ou nem PV igual a NRT, né? Por você nunca rezei tanto, né? Então, ou, essa aqui é antiga, quando eu estava no ensino médio, o professor falava, puta velho, não rejeita tarado. Então, mais tem são macetes para essas fórmulas. E vamos agora começar a aplicar pelo menos uma aí, ó. Vamos lá para a primeira questão. Ó. Um cilindro metálico de 41 litros contém argônio. E foi dado, né, que a massa de um mol de argônio corresponde a 40 gramas, sob pressão de 90 atm, a temperatura de 27 graus Celsius. A massa de argônio no interior desse cilindro é de... Aí foi dado a constante aí, tá vendo? O R é igual a 0,082 atm litro mol Kelvin.
Ó, o seguinte, um detalhe importantíssimo que eu quero frisar aqui para vocês, né, é o seguinte, toda vez que for dado a constante universal dos gases, é muito comum que a gente vai usar essa fórmula aqui, ó, PV igual a nRT. PV igual a nRT. Aí eu quero que você saiba o seguinte, pela constante, você vai saber, né, quais são as grandezas que você utiliza, né, quais as unidades de medida que você utiliza para cada grandeza. Então, por exemplo, ó, tá vendo que aqui foi dado ATM, litro, mol, Kelvin? Então, ó, essa constante aqui vai te mostrar ó, que a pressão é dada em ATM. Ah, professor, então a pressão tem que estar ATM. Sim. Então, se estiver em outra, aqui no enunciado, você vai ter que passar para ATM. O volume tem litro, tá vendo? Ah, então aqui, ó, volume em litro. Número de mols é mol mesmo, né? Não tem essa unidade de medida de número de mol é mol. E a temperatura em gás é sempre Kelvin, sempre, em outras palavras, always. Always é sempre em inglês, ok? Então, pronto. Então, diante disso, olha só, foi dado o volume, né, em litro. Opa, então tá certinho, ó. Então, foi dado 41 litros. Então, vou colocar aqui, ó, 41 litros. Foi dado também a pressão em ATM, a pressão de 90 atm, show de bola, 90 atm, e foi dado que a temperatura é de 27 graus Celsius. Então aqui a gente tem um probleminha. A temperatura tem que ser sempre em Kelvin, sempre em Kelvin. Então, ó, 27 graus Celsius, eu vou ter que somar 273, porque aí eu passo para Kelvin. Então, basta somar com 273, que a gente tem a resposta em Kelvin. Então, é igual a 300 Kelvin. Prontinho. Né? Então, agora é só jogar na fórmula. Ó. Olha como é que é de boa. Aí eu vou achar o número de mols, correto? Então, não pedi o número de mols, mas para eu achar a massa, eu tenho que achar o número de mols. Né? A gente chega na química. Então, ó, a pressão é igual a 90 vezes o volume, que é igual a 41, é igual ao número de mols que eu vou encontrar. A constante universal foi dada, é 0,082, vezes a temperatura em Kelvin, 300 Kelvin. Pronto. Aí eu vou isolar o N, vai ficar ó, 90 vezes 41, né, vai dar 3.690, dividido por 24,6. Aí quando a gente faz essa divisão, vai dar 150 mols. Então, agora tem um número de mols. Né? A pergunta poderia ser, né? Quantos mols, né, tem no interior desse cilindro? 150 mols. Mas a pergunta aqui né, quer saber quantos quilogramas, né? Qual a massa. Então, agora a gente faz uma regra de 3. Ó. Foi dado que 1 mol de argônio corresponde a 40 gramas. Logo, 150 mols corresponde a X. Então, X vai ser igual a 6.000 gramas. 6.000 gramas corresponde a 6 quilogramas. Um plantinho. Pronto. Acabou a questão, né? Bem interessante. Agora a gente vai para a última parte, a mais importante, onde a gente vai falar de transformações gasosas.